Mas eu queria voltar 7 anos atrás, quando você criou e fundou a Escola Hub Juiz de Fora. O que você desenhou? Como é que é o projeto dessa escola? Se ela é mais alternativa, se ela está mais dentro da escola contemporânea? Explica para a gente o que é a Escola Hub. A escola Hub, ela está fundamentalmente no processo da escola contemporânea. Só que qual é a nossa grande diferença para as escolas que estão se dizendo contemporâneas surgindo? É que a gente nasce, de fato, nas ciências da aprendizagem. Eu acho que é importante a gente colocar aqui que a escola foi pensada, né, por professores. E foi o grande propósito da escola, Escola Hub, quando nasceu? Transformar a nossa relação com o aprendizado. Porque qual é a grande memória que a gente tem da escola? Ninguém tem uma memória ruim em relação à social, quer dizer, muitas pessoas têm em relação ao social da escola, mas assim, ninguém vê a escola como uma coisa que não passou. Passou pela. Mas a gente não tem memória do aprendizado da escola. A gente, muitas vezes, é muito comum a gente falar assim: para que eu uso fórmula de Bhaskara? Coisas que eu aprendi na escola, eu não levei para a vida. Eu, podia ter sido só a soma, subtração, multiplicação, como se fosse a coisa básica. E quando, na verdade, não é isso. Então, a escola Hub nasceu com esse propósito muito forte de transformar a relação do aprendizado, a gente voltar a sentir prazer por aprender, porque a gente, e aí falando de ciência, a gente, como ser humano, numa perspectiva de desenvolvimento humano, a gente tem prazer por aprender o tempo. É natural, é instintivo que o ser humano aprenda. A gente aprende o tempo todo. A gente entrou num modelo de socialização muito forte, onde a gente inverteu a lógica. A gente começa a ter uma lógica de que, na verdade, a gente não gosta de aprender, quando é natural que a gente goste de aprender, porque quando a gente está na nossa motivação, quando a gente está na nossa essência, se conectando com o que a gente realmente é, a gente não tem dificuldade nenhuma de aprender. Então a Hub trabalha por projetos? Isso. E aí, diante dessa nossa essência, né, de paixão por aprendizado, a gente foi estudar, entendendo que metodologia a gente precisava trazer para criar a escola, porque a gente sabia que não necessariamente as aulas expositivas dialogadas. O que são as aulas expositivas dialogadas? É onde eu só tenho o professor falando e o estudante é ouvinte. A gente entendeu que essas aulas, quando a gente vai nas ciências da aprendizagem, não são as que fazem o aprendizado acontecer melhor. As que fazem o aprendizado acontecer melhor é quando o estudante está ativo no seu processo de Como se aprendizagem. ele estivesse vivenciando. É como se ele estivesse vivenciando, ele precisa falar, ele precisa escrever, ele precisa poder dialogar com. E sim, é muito importante a gente trazer aqui: o professor continua sendo um educador mentor, ele continua sendo detentores de saberes mais do que a criança, nesse sentido de conhecimento curricular. Por conta de maturidade cerebral, de tempo de estudo, isso aqui não entra numa desvalorização do professor, pelo contrário. Então, a gente trabalha por projetos. E aí, os projetos, o que acontece nas escolas tradicionais e a grande diferença para a gente da escola Hub e uma escola contemporânea? Existe dentro do campo da educação uma não é metodologia, né? Existe um parâmetro que a gente chama de taxonomia de Bloom, que são os níveis de aprendizados que a gente alcança. Memorizar, criar, analisar. E a gente, para alcançar um aprendizado pleno, a gente precisa passar por esses níveis. O que a gente tem com as escolas? As escolas ficam muito no nível mais baixo, que é o memorizar. Se eu só memorizo, e não vou avançando para o nível de aplicabilidade, de análise, até chegar no nível mais alto, que é de criação, eu não consigo aprender de fato. Eu só memorizei, que é o que a gente. Que fica E desinteressante, fica né? desinteressante. Mas aí a gente também não pode ir para o outro extremo. Voltamos a falar que então eu chego dando total criação para a criança. Então, deixa ela criar aí livremente, porque é da cabeça dela. Não, também não. Porque se você vai ler a teoria, a taxonomia de Bloom para criar, você precisou antes memorizar. É uma escadinha, você não consegue ir para o último degrau direto. Você tem que passar pelo primeiro. E aí, e é o que muita gente confunde
né, que a aprendizagem baseada em projetos, que é a metodologia que a gente traz, que é só o nível de criação. Não, ela tem que passar por tudo. Então, sim, a criança tem que memorizar. Ela tá lá criando o projeto, mas ela tem que escrever. Ela tem que memorizar. Vou dar um exemplo do que está acontecendo agora com projetos de crianças de 4 e 5 anos lá na escola. A pergunta deles de projeto, estimulada por eles, é: por que que os planetas precisam ficar distantes? Eles chegaram nessa pergunta com a ajuda da educadora, a partir do interesse deles. Eles vão criar o artefato final, que é uma criação, eles vão criar um sistema solar. Eles vão criar um sistema solar entendendo quais são as separações entre os planetas, trabalhando matemática, crianças de 4 e 5 anos. Mas para isso, eles estão memorizando quais são os planetas. Eles não estão, e aí eles estão fazendo atividades em que eles memorizam qual é a ordem dos planetas. Eles estão analisando qual é o planeta que tem mais proximidade ao Sol, qual é o que não tem. Eles estão passando por todas as etapas, mesmo sendo crianças de 4 e 5 anos, porque eles não conseguem ainda ter maturidade cerebral para criar sozinhos. Eles vão conseguir lá na frente.